Ok, vamos mergulhar nisso. Um grande abraço a todos que acompanham mais esta análise do nosso material sobre as atualizações de abril de 2026 do Google Cloud. A ideia hoje é destrinchar como a tecnologia está saltando para um patamar completamente novo. Vamos construir juntos a planta arquitetônica dessa transformação imensa. A nossa jornada de hoje vai ser literalmente como construir um arranha-céu ultramoderno. Começamos com a planta baixa, que é a chegada da era agêntica. Depois, vamos assentar a fundação de dados e infraestrutura. Em seguida, erguemos a estrutura com o ecossistema e as habilidades dos agentes e, claro, fechamos tudo com a segurança para esse mundo autônomo, terminando com um resumo completo do sistema de ação. Seção 1. Bem-vindos à Era Agêntica. É aqui que a gente sai de um sistema passivo de inteligência e entra direto em um sistema ativo de ação. E isso ilustra brilhantemente a mudança. De um lado, a gente tem aquela IA generativa inicial, que é maravilhosa, mas essencialmente passiva. Ela pensa e responde como uma enciclopédia superinteligente. Do outro lado, o grande salto, agentes autônomos. Eles percebem o ambiente, raciocinam em cima disso e, o mais importante, eles agem de verdade. É evolução absoluta para atores independentes que resolvem o problema por conta própria. Esse ciclo contínuo de perceber, raciocinar e agir é o coração do novo motor dinâmico de raciocínio. O propósito exclusivo aqui é fechar aquela lacuna frustrante entre ter uma ideia e botar ela para funcionar. E não estamos falando de um agente isolado, tá? A grande sacada é orquestrar essas 3 etapas em milhares de agentes trabalhando simultaneamente, criando uma rede incansável de ação. Para colocar isso no mundo real, olhem só que loucura. A Virgin Voyages colocou mais de 1000 agentes trabalhando juntos em produção. O resultado? Uma tarefa que antes engolia 6 horas inteiras de trabalho foi despachada em absurdos 11 minutos. 11 minutos é o tempo de passar um café. Isso não é só uma melhoriazinha gradual, é uma mudança de paradigma que redefine completamente a eficiência nos negócios. Seção 2. Fundações, dados e infraestrutura. Agora, a gente desce para a base desse nosso arranha-céu, que é a arquitetura aberta e multinível. Para aguentar o peso de milhares de agentes, a gente precisa de uma fundação de concreto armado, certo? Isso significa quebrar de vez os silos de dados usando o Multi-Cloud Lakehouse baseado no Apache Iceberg. A magia aqui é a interoperabilidade fluida entre BigQuery, Spark, Databricks e Snowflake, com um desempenho tão rápido que parece dado local, mesmo rodando lá na AWS ou no Azure. Quando a informação flui sem barreiras, a inovação simplesmente decola. O Spotify, por exemplo, já usa exatamente essa abordagem aberta para governar dados em uma escala que antes parecia pura ficção científica. E claro, essa escala toda pede um motor brutal. É aí que o GKE entra como o sistema operacional que carrega esse peso nas costas. O Agent Sandbox faz o trabalho fenomenal de isolar o código, iniciando 300 ambientes super seguros por segundo. 300! E o Hypercluster? Ele gerencia até 1 milhão de aceleradores, escalando tudo de forma inteligente, baseada nas necessidades do negócio. É assim que a gente consegue rodar código de terceiros em massa sem derrubar o sistema ou comprometer a segurança. Mas lá no fundo, as próprias fundações de rede foram reinventadas. O Agent Gateway é tipo um controle de tráfego aéreo, garantindo que os agentes não batam cabeça. O Ambient Networking corta aqueles componentes extras, os chamados sidecars, o que reduz o uso de recursos em até 10 vezes. Um alívio gigantesco para o sistema. E costurando tudo isso em hiperescala, a Virgo Network fornece exatamente aquela conectividade massiva que os grandes modelos exigem para respirar. Seção 3. Ecossistema e habilidades de agentes. Chegou a hora de subir os andares do nosso prédio e focar na estrutura de parceiros e nas habilidades. Então, o ponto crucial aqui é entender esse conceito fantástico de habilidades de agente. Pensem neles como manuais de instruções super concisos, mas escritos para máquinas lerem. O Google Cloud já lançou um repositório no GitHub com 13 habilidades iniciais. Basicamente, a gente conecta essa habilidade ao agente e, puf, ele instantaneamente aprende a usar ferramentas complexas como BigQuery, sem precisar passar por meses de treinamento. É plugar e usar. E o impacto real disso aparece quando olhamos para a galeria do Gemini Enterprise. Agentes de grandes parceiros já estão prontos para resolver dores de cabeça do dia a dia corporativo desde o minuto 1. Dá para atualizar o CRM no Salesforce só falando com o sistema, automatizar resoluções no ServiceNow, tirar insights de marketing da cartola com Adobe ou agilizar o RH com o Workday. A gente não precisa mais reinventar a roda e programar tudo do zero. É só orquestrar essas soluções fantásticas que já vêm prontas para agir. Seção 4. Segurança para o mundo autônomo.
Agora que o nosso arranha-céu está de pé e funcionando, precisamos instalar as fechaduras de alta segurança. Porque as ameaças evoluíram muito, né? Não estamos mais falando de robozinhos simples, mas de agentes maliciosos que tentam sequestrar outros agentes. E é aqui que o Google Cloud Fraud Defense brilha. Esse destaque de 51% é a redução média real em ataques de roubo de contas. É literalmente uma plataforma de confiança construindo uma muralha intransponível ao redor das nossas operações autônomas. E isso não é só teoria de laboratório, de forma alguma. Essa segurança é testada na linha de frente global, protegendo hoje mais de 14 milhões de domínios. Quando metade das empresas da Fortune 100 confia os seus dados a esse sistema, fica muito claro que estamos falando de um nível de proteção brutal, feito sob medida para segurar o tráfego pesado e imprevisível desse novo ecossistema autônomo. Seção 5. Resumo do sistema de ação. Vamos amarrar tudo isso e ver a obra completa. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói na prática. Primeiro, vimos que a era agêntica exige um sistema focado na ação de ponta a ponta. Segundo, essa ação toda só fica de pé porque é sustentada por uma base de dados e infraestrutura multinuvem totalmente aberta. Terceiro, o arranha-céu ganha vida com um ecossistema gigantesco de parceiros e desenvolvedores. E quarto, tudo isso é mantido a salvo por defesas autônomas super evoluídas. Para fechar nossa análise de hoje, deixo uma reflexão bem provocativa. Como essa transição de uma inteligência puramente passiva para uma ação totalmente autônoma vai remodelar o futuro da indústria? As possibilidades de inovação que se abrem na era agêntica são quase infinitas e vão mudar as regras do jogo corporativo para sempre. É sem dúvida um momento fascinante para se observar e construir o futuro.